Fala pessoal do Jeff Black Card Game, tudo tranquilinho aí na paz com vocês, pessoal? Falando com vocês aqui, Jeff, e trazendo, pessoal, mais um Commander aí de domingo, né? O último domingo aí do ano. E venho finalizar o ciclo, como eu tinha informado, foi meio que sem querer, né? Que acabou se criando aí esses vídeos. Mas como eu trouxe um comandante de cada cor da edição de Foundations, ficou faltando aí trazer só a cor vermelha, né? E dando uma pesquisada nos comandantes, o mais interessante que saiu assim de diferente, único, né? Os outros foram reprint, foi o Kellan Planar Trailblazer. Então, depois de pesquisar bastante aqui, alguns decks, dar uma olhadinha, colocar algumas coisas minhas de gosto pessoal, né? Eu cheguei a uma lista bem legal, né? Um deck Voltron, né? Nem todo mundo curte Voltron e tem muita gente que eu sei que não curte o Kellan, mas eu de verdade acho ele um personagem legal, embora tenha aparecido muito, né? A Wizard forçou ele muito a aparecer aí para cair no gosto do público, embora acho que foi o efeito reverso, mas ele é um personagem que de verdade eu achei ele legal. E Voltron é uma das minhas tipos, né, de comandantes, de arquétipos aí favorito no Commander, né? Eu mesmo aí devo ter uns 5 comanderzinhos aqui Voltron. Sei da sua fraqueza, né, que o comandante ele é bem utilizado e acaba se tornando muito focado, né, e sofrendo muita remoção aí durante as partidas, mas é uma mecânica que eu acho legal, né, embora tenha essa desvantagem aí. Mas eu tentei trazer um pouco de proteção, ainda mais tratando aí de um deck mono red, e a gente vai dar uma olhada na lista do deck. E para quem achar legal, curtir, né, tá uma ideia aí para vocês montarem futuramente seus decks de Kellan, o Planar Trailblazer. Antes de a gente ir pro Deck Tech, só deixar novamente um aviso aí para vocês, pessoal. Novamente para vocês estarem curtindo o canal do meu amigo aí, Covil Cateran, que é o meu amigo Alan, né, um canal de gameplays aí. Tem bastante partidas aí de Magic. Tem uma partida minha que eu joguei com ele também, né, com meu deckzinho lá, Mono Green. E é um canal bem legal, né? Conversando com ele, ele quer trazer outros card games também, outras partidas de card game, né? Como Game of Thrones, né? Ainda não falei com ele, mas quem sabe aí também Star Wars Unite, né? Pode estar aparecendo aí futuramente. Vou ver se consigo converter algumas pessoas para o Star Wars, né? Ultimamente eu estou jogando e estou curtindo bastante. E é um canal bem legal, tá? O segundo aqui também é o canal do meu irmão, o Meg, o antigo Meg Criação, com bastante conteúdo aí de Magic, diversos formatos, e também agora com Pokémon, que o meu irmão tá trazendo bastante, e tá bem legal, cara, o conteúdo de Pokémon. Pra quem curte aí o card game, tá? Meu irmão tá trazendo esses vídeos de Pokémon no canal do Meg, e dá uma força aí, pessoal, né? Ajudar a comunidade, os canais pequenos aí como a gente, a crescer, ter mais visibilidade. E eu agradeço vocês aí pela força, por tudo que vocês têm feito, né? Comentado bastante os vídeos, tem ajudado bastante no engajamento, não só do meu canal, como dos meus amigos aí, tá bom? Agradeço vocês de coração. Então, sem enrolação, pessoal, vamos para Deck Tech aí do deck do Kellan Planar Trailblazer, tá? Então, pessoal, o Kellan, né, a princípio parece um comandante assim meio a boca, mas montando o deck, cara, eu achei ele um comandante bem interessante, para ser sincero, né? O vermelho não é uma das minhas cores favoritas, acho que fica na minha última cor favorita, mas eu, dando uma olhadinha aqui, tentando fazer um deck funcional, cara, achei ele interessante. Por ele é um humano fada Scout 2/1, e você já consegue conjurar ele no turno 1, né? É uma vantagem que ele é bem... o custo dele é baixo, então ele consegue entrar em jogo rápido, e a desvantagem também que ele pode ser removido facilmente, né? Se estiver enfrentando um oponente aí da cor preta, branca, tem muitas remoções aí de custo 1. Então, meio que é uma vantagem e desvantagem, como ao meu olhar assim de partidas de mesão, né? Tentar descer logo no turno 1 é algo benéfico, que aí você já consegue agradar os oponentes, se tratando de mono red, mas ao mesmo tempo ele pode receber remoções muito facilmente, tá? Mas pagando uma vermelha, uma qualquer, se ele for um Scout, né, o subtipo dele aí, ele é um Humano Fada Scout, então se ele for um Scout, ele vai se tornar um Humano Fada Detetive, e ele ganha que quando ele causa dano de combate a um jogador, a gente vai zelar o topo do nosso deck, e a gente vai poder conjurar nesse turno só aquela mágica
que foi exilada, né? Então ele vai continuar um 2/1, você vai bater, exilar o topo e você só tem esse turno para poder conjurar aquela mágica, né? Se fosse até o próximo turno, acho que seria mais interessante. Não sei se ele ficaria quebrado por causa disso, mas ele te ajuda de uma certa maneira a ter uma vantagem, né? De você estar exilando e podendo jogar aquela carta ali. Então, é meio que um drawzinho a mais que ele vai te dar, sendo que você não conseguir conjurar, né? For algo pesado, você vai perder aquela mágica ali. E pagando 3, que é 2 qualquer uma vermelha, se Kellan já for um detetive, ele vai se tornar um humano fada rogue, né, latino aí no caso, e ganha double strike. E ele se torna em um 3/2. Cara, isso é muito forte. Né? Qualquer criatura, a meu ver, vermelha e branca, com double strike dá para causar muito dano aí nos oponentes. Né? Então ele vai se tornar esse 3/2 e a gente vai ter muita coisa para buffar ele, instantâneos, equipamentos, que cara, se ele tiver 5/2, você bater no oponente e o dano for, o oponente já leva 10 dano de comandante e ainda leva 10 de dano na sua vida, que a gente pode pensar que não, mas cara, 10 de dano de um personagem só, né, de uma criatura só, é muito dano. Tá? Então a gente consegue perceber que é um deck agro. Os artefatos, a gente vai ter 24 no deck, né, se tratando aí de um Voltron. E a gente vai começar aqui com os ramps e decks para poder buffar o nosso comandante. Vamos ter aí o Sinete Arcano, Colar de Basilisco, que além do toque mortífero dá o vínculo com a vida, né? O nosso deck tem poucas criaturas, a gente sofre bastante em dano de combate, então acaba esse vínculo com a vida, e com o nosso comandante, se ele tiver com double strike, ajudando bastante aí durante as partidas. Bilton Bedisk é um equipamento de custo 1, a criatura ganha +1/+0 e o ameaçar, e quando a criatura equipada causa dano de um jogador, a gente vai criar uma fichinha de tesouro por equipar 2. Então ele ajuda a gente aí nos rampzinhos, fazendo as fichas de tesouro, pra gente poder conjurar outras mágicas aí, né? Já que o deck não tem um verde para rampar por terreno, a gente rampa por tesouro. A Black Blade Refojada, a maioria dos meus decks tem essa carta. Cara, eu acho ela muito legal, +1/+1 para cada terreno que a gente controla, né? A criatura equipada ganha 3, equipar 3 para criatura lendária, e as outras criaturas são 7. Né? Como o intuito é equipar sempre o nosso comandante, por 3 eu achei muito legal e dá para deixar o Kellan aí bem forte, cara. A Swan, equipamento aí que quando ele entra dá 3 de dano a uma criatura, e quando uma ou mais criaturas morrem, a gente coloca um marcador de heavy na Swan. A criatura vai ganhar +X/0, sendo X o número de marcadores de heavy que ela tem. Tá? Novamente aí, o intuito aqui é sempre estar buffando o Kellan. O Crusade Mirror vai adicionar uma manazinha vermelha, e quando ela entra, a gente pode fazer que ela se torne uma cópia de uma criatura no campo de batalha, e vai ter ímpeto, tá? Até o final do turno. Isso aqui tem algumas criaturas que é interessante a gente se tornar cópias. O Diamante Pickaxe é indestrutível e a criatura vai ganhar +1/+1. E quando ela ataca, a gente vai criar um tesouro, né? Novamente ajudando a gente aí com os rampzinhos. A Duel Link Rapieira, ela tem flash, então a gente pode usar no turno do oponente. Ela vai entrar no campo de batalha e a criatura, quando ela entra no campo de batalha, e a gente já vai anexar ela a uma criatura que a gente controla, e a criatura ganhar +2/+0. Né? Então a gente não, assim que ela entra, não precisa equipar, a não ser que a criatura morra, aí a gente tem que equipar 4 aí. O Explore Scope é uma cartinha bem legal, cara, ainda mais assim pro casual. A criatura equipada, quando ataca, a gente revela o topo do nosso deck. Se for um terreno, a gente vai colocar no campo de batalha virado. Né? Para o vermelho, que não tem muito ramp, ajuda a gente nesse jump com os terrenos. Fellwar Stone vai adicionar uma mana de qualquer cor que um oponente possa conjurar, mas está aqui porque é um ramp também. Né? O nosso comandante, geralmente, deck Voltron, os comandantes morrem muito, então o custo de trazer eles de volta para o campo vai se acumulando, e a gente precisa ter ramps para ajudar a trazer o comandante de volta. A Godvine Peak, a criatura ganha +1/+1, e quando ela causa dano de combate a um jogador, a gente cria também uma ficha de tesouro. A Hero's Blade, cara, eu me amarro nesse equipamento, por mais que ele é incomum, bem simplesinho. No casual ele brilha muito, né? Às vezes eu jogando com ele. Por 2, a criatura ganha 3/2, e se ela for lendária, a gente já equipa a Hero's Blade nela, tá? Quando uma criatura entra no campo de batalha lendária, já equipa diretamente, não precisa pagar o equipar. E aquilo, cara, com o Kellan, se ele já tiver transformado, a gente equipa normal, por 4, né? Ele já vai ser aí um 3/3. E lembrando que ele tem um Double Strike, então já é 6.
Se o dano vazar no oponente, é 12 dano de comandante, cara. Então, é um comandante que... Todos os comandantes, a meu ver, com Double Strike, são comandantes para você não ficar levando dano à toa. O Loxodon Warhammer, a criatura ganha +3/+0, atropelar e vínculo com a vida. Mask of Memory, a criatura causa dano de combate em um jogador. A gente compra 2 cartas, se fizer vai descartar uma carta. Mindstone, adiciona uma mana incolor e a gente dá um draw sacrificando ela. A Mirra Banesplitter tem flash também, e quando ela entra no campo de batalha a gente anexa a criatura que a gente controla e a criatura ganha +2/+0, podendo buffar nosso comandante aí no turno do oponente. O Onaginata só pode ser equipado numa criatura com poder 3 ou maior. Então o Kellan ele já tem que estar no último estágio, né, como um rogue, né, que ele vai estar com 3/2 de ataque e defesa, e a criatura ganha +3/0 e atropelar, e só por um equipar 2, né, uma caixinha bem legal para buffar. O Sigilex Sword of Valerion, a criatura ganha +2/0 e vigilância, e é um cavaleiro adicional aos seus outros tipos, e quando a criatura ataca, ela vai criar um cavaleiro 2/2 com vigilância e atacando. Cara, cartinha bem barata e muito forte. Tem os meus decks de Voltron que eu coloco essa cartinha também, além de me dar token, né, consegue dar o vigilância, que eu acho bem legal. Sol Ring, né, tá o nosso ramp. Swift Boots, e é o nosso X-Proof aí pro nosso comandante. Né? Lembrando que esses decks é interessante ter X-Proof e não manto, já que o manto vai limitar muito o comandante. A gente vai ter muita coisa de instantânea de buffar o comandante e o X-Proof acaba tirando isso. Então eu tentei deixar muito cartas que dão X-Proof e Ard, né? O Ard, que é o escudo. Se a criatura for alvo, o oponente tem que pagar, né, o que o escudo está pedindo, ou geralmente pagar 2 custos a mais, ou você pagar 3 pontos de vida para poder dar alvo na criatura que está equipada. O Tenza, Godmal, a criatura ganha +1/+1, e ao longo que ela for lendária, ela vai ganhar +2/+2, e se ela for vermelha, atropelar, isso por um equipar 1. O Trug Vessel, também é um rampzinho. O Trailblazer Boots, a criatura tem travessia de terreno não básico, se tratando de Commander mesão. É muito raro o oponente estar jogando só com terreno básico, então meio que o que ela se torna imbloqueável. E a Zephyr Boots, que a criatura tem voar, e quando ela causa dano de combate em um jogador, a gente compra uma carta e descarta uma carta por equipar 2, tá? Então são cartinhas aí que vão ajudar a rampar o Kellan. Como se trata de um deck, né, de um certo valor, já que o deck está dando R$120, esqueci de falar aí no começo do vídeo, o deck está dando R$120, e a proposta do deck é trazer decks até 150. Então, se você achar o deck legal e pretende fazer ele um pouco mais forte, com certeza vale muito a pena colocar as espadas, né? A espada de sombra e luz, de fogo e gelo, já vai dar um upgrade no deck. Mas como a proposta é trazer decks em conta, né, já que algumas coisas ficaram muito caras, e você, né, acho que não precisa sair do hobby para tentar se divertir, essas cartinhas aqui estão legal para você jogar e colocar um valor aí na mesa. Criaturas vão ser 15, já que se trata de um deck aí Voltron. E aí eu achei legal colocar Dire, Fleet Dire Devil. Iniciativa, quando ela entra a gente pode conjurar uma instantânea ou feitiço de um cemitério do oponente e usar mana de qualquer cor para conjurar aquela carta, tá? Etali, Primal Storm. Quando ele ataca, cada jogador exila o topo e a gente pode conjurar sem pagar o custo de mana. Então, cara, a melhor criatura vermelha pra mim, né, que eu conheço. Eu acho ela muito legal, né, o design, essas habilidades. Então, acho que por mais que o deck é um Voltronzinho voltado ao Kellan, tal Etali dá um sustinho nos oponentes quando ela está em campo. O Grenzo Havoc Riser já foi muito caro, cara. Ele está menos de R$3 agora. E vale muito a pena para decks aí mono red. Quando uma criatura que a gente controla causa dano de combate a um jogador, a gente escolhe ou atiçar uma criatura num oponente, ou a gente exilar o topo do nosso deck, e até o final do turno a gente pode conjurar aquela mágica e usar mana de qualquer cor para conjurá-la, tá? E na verdade exilar um topo de um jogador, né? Nem só o nosso. A gente pode exilar o topo de um deck de um jogador e até o final do turno conjurar aquela mágica e usar mana de qualquer cor para conjurar, tá? Aproveitar que ele ganhou muito reprint e vale a pena estar aí no deck também. Aromir está aqui como um rampzinho. Ela é LT Blade reforjada. Ímpeto, quando ela ataca a gente exila o topo do deck e a gente pode jogar a carta no turno. E quando a gente conjura umas cartas do exílio, ela ganha +1/+1.
O Pinnacle Monk, ele tem Powerless, e quando ele entra no campo de batalha, a gente pode pegar uma instantânea feitiço do nosso cemitério e colocar na mão, né? Dar esse resgate aí para uma mágica instantânea, um feitiço importante. Ou, em último caso, se estiver precisando, ele, pelo verso da carta, é um terreno. O Prickly Pear é uma planta mercenário, com uma arte bem legalzinha, me amarrei nessa arte. E quando ele entra no campo de batalha, a gente vai criar um mercenário vermelho que dá tap, uma criatura que a gente controla ganha +1/+0 até o final do turno, e a gente só pode usar ele como feitiço. Rodel Pyromancer, quando a gente conjura a primeira mágica do turno, a gente vai adicionar 2 vermelhas. Honeywisting Queen, sempre que a gente faz uma mágica vermelha, ele ganha um marcador +1/+1, e a gente pode remover 3 marcadores +1/+1 para adicionar 3 manas vermelhas, né? Brilhou muito na época do Standard essa cartinha. Cara, o Silent Arbiter, ele é um 4, a gente tem que pagar um custo aí de 4, ele é 1/5. E, cara, ele tá um pouquinho caro, né? Acho que ele tá R$18, mas para esses decks Voltron, acho muito interessante esse tipo de carta. Tem um outro artefato também que eu esqueci o nome, né? Acho que tá ainda um pouquinho mais caro que ele, mas ele é um efeito que só uma criatura pode atacar por combate e só uma criatura pode bloquear por combate. Para deck de Voltron, que geralmente é o nosso comandante que só vai atacar e se defender, é legal porque os oponentes só vão poder atacar com uma criatura e bloquear com uma, né? Tem muita coisa que o nosso comandante que vai ganhar atropelar, voar, ficar imbloqueável, e a gente também sofre menos dano, né? Já que aí, se a gente pegar um deck de Goblin, Elfo, a gente tem poucas criaturas e a gente sofre bastante contra esse tipo de deck. O Silent Arbiter, ele meio que quebra isso, né? E vale a pena, eu acho, que pagar 18 continhos nele aí pra tentar botar no deck Voltron, nem só nesse. O Simian Spirit Guide, a gente remove e adiciona uma mana vermelha, né? Pra rampar aí. O Solene Simulacro, ele vai entrar aí pra gente, dar draw, colocar terreno aí no campo. O Swower of Chaos, por 3, uma criatura não pode ser bloqueada nesse turno. É legal também deixar o Kellen imbloqueável, né? Às vezes ele pode estar com um poder muito alto, mas se a gente não conseguir dar pra ele um atropelar, ou não dar um voar, pelo Swower of Chaos a gente consegue pagar 3 e tornar ele imbloqueável pra gente atacar. O Star Athlete é um humano guerreiro que por 3 ele tem ameaçar, e quando ele ataca a gente escolhe uma permanente não terreno, tá? E o controlador tem que sacrificar aquela permanente que a gente escolheu, a não ser que ele sofra 5 pontos de dano, tá? E ainda tem um Blitz aí por 4. Então a gente vai escolher uma permanente não terreno do oponente, ou ele sacrifica, ou ele toma 5 de dano, bem legalzinho para um deck aí mono red. E o Torbran, Ten of Redville, que todas as nossas fontes vermelhas, quando causar dano a um oponente, uma permanente de um oponente, ela vai dar aquela quantidade de dano mais 2 adicionais, né? Então a gente batendo com aquela aí 3, vai dar na verdade 5, né? E como o Kellan, se tiver com o modo de Double Strike, ele vai dar 3, né? Vai somar 6, depois ele vai dar esses 2 adicionais e vem novamente aí pelo Double Strike, tá? Ele cartezinha aí que eu achei bem legal também essa arte nova dele aí. Aí os encantamentos vão ser 10. A gente vai ter o Claw of Valakut, que a criatura ganha +1/+0 para cada montanha que a gente controla a iniciativa. O Curse of Opulência é bem legal também, que a gente vai colocar esse encantamento para um jogador, e sempre que um jogador atacar aquele jogador vai ganhar uma ficha de tesouro, e a gente também sempre vai estar criando uma fichinha de tesouro. Dragon Mantler, a criatura, quando ele entra no campo de batalha, a gente vai comprar uma carta, e a gente pode pagar uma vermelha, a criatura ganha +1/+0. Se a gente tiver aí com 10, 9 montanhas aí no jogo, a gente consegue buffar legal aí a criatura, né, que esteja equipada aí pelo Dragon Mantler. Etali Favor, a criatura encanta a criatura que a gente controla, e quando ele entra no campo de batalha, a gente Discovery 3, a gente vai zilando o topo do nosso deck, até zilar uma carta de custo 3 ou menos, e conjura a carta aí sem pagar seu custo, e a criatura equipada ganha +1/+1 e atropelar. O Goblin Warpaint, a criatura encantada, ganha +2/+2 em ímpeto, né? Tá mais aqui pelo buffar, dá um ímpeto que pode ser importante em alguma hora da partida. Madcap Skill, a criatura ganha +3/+0 e ameaçar. Output Sigil, a gente escolhe 2 quando ele entra no campo de batalha. Se escolher cães, no início da nossa manutenção a gente exila o topo do nosso deck, e até o final do turno a gente pode jogar aquela carta, ou se escolher o dragão, quando uma criatura que a gente controla deixa o campo de batalha, ele vai dar 1 de dano a qualquer alvo. Styxfinger, a criatura encantada tem ameaçar, e quando ela causa dano de combate ao jogador, a gente cria uma ficha de tesouro, e quando uma criatura morre, a gente compra uma carta. Bem legalzinho, tá bem baratinha essa carta.
Trevor Brawler, os comandantes que a gente controla, vai ter que no início da nossa manutenção, a gente exila o topo do nosso deck e a criatura ganha mais X mais 0 até o final do turno, sendo X o valor de mana da carta exilada, e a gente ainda pode conjurar aquela mágica no turno. Tá? Aqueles encantamentos Background que teve aí da edição de Forgotten Realms, e achei bem legal, cara. Carta que ela buffa o comandante e deixa conjurar a carta aí que foi exilada. O Aski é criatura encantada. Vamos ver aqui, quando ela entra, a criatura que o oponente controla não pode bloquear nesse turno, e a criatura encantada ganha mais um em ímpeto. Então é legal, né? Às vezes o oponente está com um bichão que é meio difícil de você estar passando dano ali, ela não vai poder bloquear no turno e você ataca aí, dando mais um em ímpeto para a criatura encantada. Os instantâneos vão ser 11. Vamos ter o Abrade, que ele dá 3 de dano a uma criatura ou destrói um artefato, né? É legal no Commander ter essas cartinhas para destruir artefato e encantamento, né? Sempre tem um encantamento, um artefato que vai te perturbar. Como é um mono red, né? Não tem muitos recursos utilizando pelas outras cores, então é sempre bom ter pelo menos uma dessas cartinhas. O Brute Force por 1, a criatura ganha mais 3 até o final do turno, né? Vai ter bastante dessas cartinhas aqui no deck, e o intuito é a gente atacar com o Kellon, ele já com Double Strike, e quando for computar o dano, a gente está bufando ele para, em último caso, tentar matar aí com 21 de dano de comandante. O Build to Smash, novamente, por 1, a criatura ganha mais 3 até o final do turno. O Bulk Up, nesse caso aqui, a gente vai dobrar o poder da criatura até o final do turno, tem flashback. É legal que a gente pode usar, exemplo aqui, o Build of Smash, dá mais 3 aí para o Kellon, ele já vai se tornar um 6/4. Se a gente em seguida usar o Book Up, ele vai dobrar o poder para 12. Você dando 12 de dano de comandante a um jogador, com Double Strike é 24, tu já elimina um dos jogadores aí. O Chaos Warp, a gente vai se livrar de uma permanente aí do oponente, aí depende da sorte, né? Que o que foi exilado vai embaralhar, e ele revela uma do topo e coloca em campo, se for uma permanente. O Dream Realms Aire, até o final do turno a criatura ganha mais 2, atropelar, e quando ela causa dano de combate a um jogador ou destrói um artefato que aquele jogador controla. Infuriate, a criatura ganha mais 3/2, novamente aí para bufar. O Sigil Smash, ele tem split segundos, é legal que quando a gente conjurar isso, nenhum oponente vai poder conjurar mágica em seguida, e a gente escolhe um, destrói o artefato, ou a criatura ganha mais 3/2 e atropelar até o final do turno. Tree of Possibility, a gente vai comprar 2 cartas com custo adicional de descartar uma, é o nosso drawzinho aí para ajudar a gente a comprar bastante carta. O Titan Strange, a criatura ganha mais 3/1 e a gente usa Scry 1. E o Unleash Fury, que também vai dobrar o poder de uma criatura até o final do turno, né? Se ela tiver aí com 5, vai se tornar uma 10 e vai dobrando dependendo do poder dela. Combinado com outras cartinhas aqui, a gente consegue tirar um jogador. E os terrenos não tem nada demais, é um Access Tunnel, que a criatura com poder 3 ou menos não pode ser bloqueada. O Castelo Embereth, que pagando 3 criaturas que a gente controla ganha mais 0 até o final do turno. 31 montanhas e uma passagem do ladino que a criatura não pode ser bloqueada. Planeswalker, achei legal colocar o KOF, o Fire of Resistance, que a gente pode procurar por um terreno básico de montanha, colocar na nossa mão e embaralhar. Então ele meio que ajuda a gente a rampar, né? Custando 4 aí. Por menos 3, ele causa dano a uma criatura igual ao número de montanhas que a gente controla, e o menos 7 a gente ganha um emblema, que quando a montanha entra no campo de batalha sob nosso controle, ela vai dar 4 de danos a qualquer alvo, né? Ele tá aqui mais pelo +2, cara. É legal porque sempre a gente precisa também ter montanhas aí, principalmente para um deck Voltron monocolo. E a gente vai fechar o deck, pessoal, com os feitiços, né? É legal botar aqui o Ato Blasfemo, ele custa 1 a menos para cada criatura no campo de batalha, dá 13 de dano a cada criatura. A gente precisa sempre um deck, nem que seja uma, mas precisa de uma remoção global, né? Tem decks aí que coloca muita criatura, e o Ato Blasfemo aí pro Mono Red é essencial. Fate Lootings, a gente compra 2 e descarta 2, ajuda a gente aí também a estar comprando cartinha. Late Update Stage é uma cartinha que eu gosto muito, cara, principalmente na época do Standard lá no Arena. Ela tem um espetáculo, se um oponente sofreu dano, a gente pode pagar essa mágica pelo custo do espetáculo, aí é só uma vermelha, e a gente exila 2 cartas do nosso deck, e até o final do turno a gente pode jogar aquelas cartas, né? Então ajuda a gente aí também a estar dando advance sobre os oponentes.
E a gente vai finalizar aí com o Vandal Blast, que ele vai destruir um artefato que a gente não controla, ou pelo Overload, pagando 5, a gente vai destruir todos os artefatos que a gente não controla, né? Então a gente faz a limpeza de artefatos aí no campo dos oponentes e fica com os nossos ainda. Cartinha que já me salvou várias vezes quando eu joguei, principalmente contra decks que utilizam artefato, tá? Então, pessoal, esse é o deck aí do Kellan, o Planar Trailblazer. Espero que vocês tenham gostado. A gente finaliza assim os decks de Foundation, né? Já que eu comecei meio que sem querer, como eu informei, a montar um deck de cada cor. E a gente finaliza esse ciclo aqui no canal dos comandantes de uma cor da edição de Foundation, tá? Acabou saindo como o último vídeo aí do ano, né? Já que próximo domingo aí já vamos estar em 2025, se Deus permitir. E espero que vocês tenham gostado, valeu? Qualquer dúvida, sugestão, espero que vocês coloque aqui nos comentários. Quem não for inscrito, dá aquela força, se inscrever que me ajuda. Eu tenho me animado bastante, que eu vi que o canal cresceu, né? Muita gente se inscreveu, tem gente também comentando aqui. Isso acaba me animando, às vezes estou desanimado, né? O dia a dia, trabalho, faculdade. Então a gente às vezes tira um tempinho para fazer o que gosta aqui, né? É um hobby que eu amo muito. Então, quando você vê dando resultado, você fica muito feliz. Então, quem puder se inscrever, curtir, eu agradeço de coração. E a gente se vê então, pessoal, no próximo vídeo aí. Valeu? Tamo junto, um abração, se cuidem, valeu!